Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Paulinha e eu queria hoje compartilhar uma mensagem muito especial que fala sobre arrependimento. Acho que uma das palavras mais usadas em relacionamentos, mas pouco compreendida. E daí eu queria compartilhar com você, à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia, o que é de verdade arrependimento. Será que a gente sabe? Simbora pro vídeo? Para começar a falar com você sobre arrependimento, eu queria usar dois textos. O primeiro deles está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 12. Você com certeza já deve ter ouvido, lido em algum lugar. Romanos 12, 2, Paulo escrevendo aos Romanos, vai dizer o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu queria chamar a atenção para você para esse detalhe do verbo comprovar que aparece aqui. Muitas das vezes quando a gente fala no modo decorado, esse versículo, a gente fala experimentar a boa, perfeita e agradável de Deus. É algo que a gente recebe, é algo que vem para nós. Mas o texto sagrado ele não fala apenas sobre algo que eu provo, mas algo que eu comprovo, que acontece com outras pessoas através da minha vida, que acontece com pessoas que estão ao meu redor através de mim. Então, eu provo e eu comprovo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando eu não me amoldo ao padrão desse mundo, mas eu transformo a minha mente. E para complementar, porque como eu falei para você, eu tenho dois textos, eu queria que você lesse comigo lá em Atos, capítulo 16, e a partir dessa história que a gente vai falar um pouquinho sobre arrependimento, sobre transformação e renovação da mente, porque essa transformação da mente, citada por Paulo, é o arrependimento, a metanoia, o mudar a direção, isso é o arrependimento, tá? E daí, o texto que eu vou usar agora é Atos, capítulo 16, a partir do versículo 23, a partir do versículo 23. Você deve conhecer essa passagem, porque é aquela passagem onde Paulo e Silas eles são presos e eles começam durante a madrugada, perto da meia-noite, a cantar hinos e louvores a Deus e os outros presos os escutam. Então você deve ter ouvido em algum louvor, você deve ter visto em alguma pregação, porque é algo muito poderoso que acontece. Eles cantam, eles louvam e de repente começa um terremoto e as cadeias se abrem, então é algo tão extraordinário que é muito pregado. Mas a gente sempre prega sobre o que acontece de extraordinário para com Paulo e Silas e todas essas prisões e cadeias que são abertas. Sempre não, né? Mas geralmente. Só que hoje, apesar de todo o mover e poder que há nessa passagem, eu queria que você focasse não tanto em Paulo e Silas, mas no carcereiro. Por quê? Porque Paulo e Silas a gente já sabe que eles já estavam arrependidos, eles já estavam adorando ao Senhor. E como a gente está falando sobre arrependimento, eu queria que vocês notassem a atitude de alguém que nessa passagem se arrependeu. O que foi que aconteceu com ele, tá bom? Então, preste aqui atenção. A partir do versículo 23, a Bíblia diz assim, eu tô lendo na versão NVI, tá bom? Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem a figura de um homem que trabalha no cárcere, o carcereiro, e ele recebe instruções e ele cumpre essas instruções, levando as pessoas até o cárcere e amarrando, prendendo-as ali. A Bíblia vai dizer que ele lança no cárcere a Paulo e a Silas e que ele amarra os seus pés num tronco, ok? E daí, o versículo 25 diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando, essa é a expressão que está aqui na NVI, hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. E de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados, imediatamente todas as portas se abriram. E daí o que é que acontece nesse momento? O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, ele desembanhou a sua espada. Para quê? Para se matar. E nesse momento, Paulo grita, porque o carcereiro pensava que todo mundo tinha fugido. Aí nesse momento, Paulo vai gritar assim: não faça isso. Estamos aqui. Estamos todos aqui. E o carcereiro, ele pede luz. Eu acho isso tão lindo, tão forte. Ele pede luz, porque ele não estava conseguindo enxergar, estava escuro, acredito. Então ele pede luz. Mas isso tem um significado tão poético, tão evangelístico, né? A palavra de Deus, a luz, enfim. Ele pede luz, entrou correndo e trêmulo
prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então, levou-os para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? A gente estava falando sobre graça em um vídeo anterior aqui, então é muito interessante essa passagem. Fala assim, o que é que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo vai dizer, na realidade, Paulo e Silas, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Versículo 33. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos de sua casa, todos os seus, foram batizados. E esse é o ponto que eu quero chamar a atenção. Esse homem, ele tinha um meio de agir. Ele tinha um jeito, um padrão. Ele era o cara que prendia. Ele era o cara que colocava na prisão. Ele não era o cara que cuidava das feridas. Ele não era um enfermeiro. Ele era carcereiro. Mas quando ele vê tudo que acontece e que, se fosse pela ótica humana, as pessoas que o contrataram para fazer o que ele estava fazendo, diante daquele cenário, o matariam, ele chega até o nível de pensar, eu mesmo vou me matar, porque eu não quero perder minha vida na mão dessas pessoas. Eles podem me torturar, eles podem me fazer sofrer, então eu mesmo vou acabar com minha vida aqui, porque isso que está acontecendo aqui vai me levar para a morte. E naquele momento, as pessoas que seriam os responsáveis pela morte dele, né, Paulo, Silas e companhia, estão ali e eles gritam, falam assim, não faz isso com você, não faz isso com sua vida, a gente está aqui. E admirado por tudo que aconteceu e pelo comportamento de Paulo, testemunho de Paulo, de Silas, inclusive de todos os outros, ninguém fugiu, gente. Então, pelo comportamento do que estava acontecendo ali, cara, os caras estavam presos, eles já tinham sido açoitados, mas eles estavam cantando e orando a um Deus. Nós sabemos que é a Deus, mas para ele é um Deus. E agora esse Deus liberou tudo aqui e mesmo assim eles não foram embora porque eles se importaram comigo. O que é que eu tenho que fazer para ser como vocês? O que é que eu tenho que fazer para ter esse sentimento que vocês têm? Eu sou salvo, independente do lugar que eu esteja. Mesmo que quando acabar tudo isso aqui, eles me matem. O que é que eu preciso fazer para ser salvo? E à medida que Paulo e Silas vão apresentando para ele a palavra de Deus, escuta isso aqui. À medida que Paulo e Silas vão apresentando para ele a palavra de Deus, sabe o que é que acontece? Ele muda o comportamento. A Bíblia diz que no versículo 33, naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Isso é arrependimento, gente. Arrependimento não é parar de pecar. Arrependimento não é parar de fazer o que é errado. Arrependimento é deixar de fazer o que é errado e começar a fazer o que é o certo. É uma mudança de direção, é uma mudança de atitude. Então, não é só eu tô caminhando na direção do pecado, opa, tá errado, parei aqui. Não. Eu preciso não apenas parar de ir nessa direção, como também começar a ir na outra. Não é só parar de beber, parar de fumar, parar de assistir o que não deve, parar de falar determinadas palavras, parar de ter determinados pensamentos. Não é só isso, porque se você só fizer isso, tudo vai voltar. Você precisa preencher esse lugar. Então eu mentia. Aí eu vou parar de mentir. Não apenas vou parar de mentir, mas eu vou começar a afirmar a verdade de Deus todos os dias. Eu assistia pornografia, não vou mais assistir, tudo bem, mas não é só parar de assistir a pornografia. Começa a ler a palavra, começa a assistir pregações, começa a assistir aquilo que te acrescenta. Então faz o exato oposto daquilo que você estava fazendo antes. Isso é arrependimento. Não se amoldem ao padrão, mas transformem-se pela renovação da mente de vocês. Então transformem o que está acontecendo aqui dentro, transformem, mudem o que acontece aqui dentro. Isso é arrependimento. O vídeo já está durando 9 minutos e minha pretensão não é me delongar tanto assim aqui com vocês. Então, por conta disso, eu vou parar por aqui, mas esse assunto ele não termina aqui. Então, meu convite para você é que na próxima semana, aqui nesse canal, a partir desse mesmo horário, eu vou disponibilizar um outro vídeo falando um pouco mais sobre essa mudança de comportamento que é oriunda do arrependimento, que comprova o nosso arrependimento. E eu gostaria muito que você estivesse comigo assistindo. Inclusive, se você gostou desse vídeo, planeja assistir o próximo, manda esse daqui pra alguém, de verdade, compartilha ele com alguém. Eu sei que a maioria das pessoas assiste só os primeiros 20 segundos e depois não assiste mais, mas você não é uma dessas pessoas. Você ficou comigo até aqui. E é porque você tá comigo até aqui que eu peço pra você, humildemente, compartilhe essa mensagem.
Porque as pessoas precisam entender o que é arrependimento, tanto para experimentar a vontade boa, perfeita e agradável, quanto para comprovar essa verdade para outros. Então eu quero contar com você. Me ajuda a comprovar e ajuda outros a terem esse entendimento também, tá bom? Se você puder, já deixa o like aqui. Se não for inscrito, se inscreve aqui nesse canal. Isso me ajuda muito a alcançar mais pessoas e, inclusive, a alcançar você mais vezes, tá? Fica com Deus e te espero no próximo vídeo. Próxima semana, no mesmo dia, no mesmo horário, aqui, tá bom? Tchau, tchau.